Acredito muito que na mensagem de hoje, na mensagem da próxima semana, o Espírito Santo ele vai trabalhar muito no nosso individual. Eu gosto muito do Evangelho porque ao mesmo tempo em que o Espírito Santo ele ministra em uma totalidade para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, ao mesmo tempo ele começa a fazer ministrações e tratamentos individuais com cada um de nós. O que isso significa? Significa que ele tem como se fosse uma missão para toda a igreja, para todo o corpo, porém, no decorrer do corpo, ou seja, da igreja de Cristo, para chegar no alvo, chegar na conclusão dessa missão, é necessário ajustes individuais na vida de cada um de nós. Todos nós precisamos de ajustes, todos nós precisamos ser lapidados, todos nós precisamos amadurecer e crescer. Então, nós estamos aí vivendo um momento muito difícil no Brasil, né? Onde, se nós fizermos uma análise, nós temos pelo menos uma pessoa por dia que escolhe mudar do Brasil definitivamente para outro país. Por quê? Porque nós não sabemos como o Brasil vai se portar, dependendo do rumo em que as nossas eleições tomar, ou dependendo do rumo em que a nossa justiça vai julgar o que está na mesa para ser julgado. E quando nós olhamos para essa realidade, quando nós olhamos para esse contexto, nós estamos em nossa plena juventude. Eu me incluo porque eu tenho menos de 30, viu, gente? Eu sei que talvez tenha alguns aí mais experientes, né, Paulinho? Mas, né, eu acredito que a maior parte da nossa galera aqui tenha menos do que 30 anos. O que isso significa? Significa que você tem pelo menos, de acordo com a estatística do nosso país, dos brasileiros, de viver mais 44 anos, até os seus 74 anos. Então, você ainda tem mais futuro do que passado. Quando nós já estamos com a idade mais avançada, nós começamos a ter mais passado aqui do que futuro. Então, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Por quê? Porque vocês vão se casar. Porque vocês vão ter filhos. E onde os filhos de vocês vão estudar? Onde eles vão ser educados? Como? Eles vão pedir para sair. Sabe o que vocês fazem hoje? Ou o que vocês fazem na sexta? Eles vão pedir para fazer a mesma coisa. Como vai estar o nosso país daqui 20 anos? Como vai estar o nosso país? Só que nós estamos com grande expectativa de falar sobre esses assuntos no próximo mês de setembro. A grande questão é que para a gente falar de assuntos como esse, nós temos alguns assuntos que ainda nos pegam, que são pequenininhos. E aí nós pensamos num nome e nós colocamos um nome muito interessante na série. Quantos de vocês aqui assistiram o nosso vídeo na internet? Levanta a mão aí. Tem alguém que não assistiu o vídeo? Levanta a mão. Eu convido você a entrar no nosso, não dá tempo agora de passar o vídeo, mas entra no nosso, na nossa fanpage, no Facebook, e você, olha lá, ó, você pode entrar e você pode assistir esse vídeo, porque é o vídeo da nossa série. Nós vamos trabalhar esse assunto hoje e no próximo sábado, e o tema que nós escolhemos para essa série de mensagens é: Mamãe, eu não quero crescer. É um tema até agressivo se a gente for analisar, porém, com muito conteúdo ativo, em exercício na vida de muitos de nós aqui. Então, nós vamos trabalhar algumas questões de maturidade, algumas questões de crescimento. Pastor, mas você vai falar então que eu não quero, mas eu já estou na faculdade, pastor, eu já me formei, eu estou aí tentando passar na OAB faz 3 anos, mas eu sou formada já, né? Eu já estou fazendo residência, né? Eu não estou falando aqui do crescimento
biológico. Eu não estou falando aqui do crescimento simplesmente da idade. Eu não estou falando aqui que se você já é maior de 18 anos e você já se acha um adulto. Nós sabemos que a primeira função do pastor é apresentar Jesus para o rebanho. Mas aí entra as frações do ministério. Um pastor de crianças, ele tem ali a função de conseguir conectar as crianças no próximo passo. Qual que é o próximo passo? Ser adolescente. Ali quem está cuidando dos adolescentes tem uma função. É qual? Fazer com que eles cheguem no próximo passo. Qual que é o próximo passo? Na juventude. E no meu caso, que cuido de jovens, qual que é a minha função? Fazer com que vocês se conectem à fase adulta. Então, nós sabemos claramente que eu posso ser pastor aqui da maior parte de vocês na fase adulta, através das células, através do discipulado, eu posso. Mas, pastorear vocês como jovens, talvez os que chegam mais cedo, com 16, 17 anos, talvez uns 10 anos, talvez uns 8 anos, 7 anos, eu vou pastorear vocês na juventude. A questão é que nós precisamos crescer, nós precisamos dar um próximo passo, sempre. Então, eu quero ler um texto com vocês, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podieis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Também no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 11 até o 14, o autor ele diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é uma criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante. Queridos, eu quero que vocês prestem atenção nesses dois textos. Temos o autor de Hebreus, que aqui ele tem um contexto para falar para o crescimento do rebanho. Ele fala que ele já estava fazendo um ensino, ele fala que ele já estava trazendo alimento sólido, só que ele nota que o rebanho começa a ficar lento demais para aprender. Então, ele precisa ali fazer tipo alguns passos para trás. Por quê? Tinham pessoas que estavam frequentando ali, que já estavam na altura pelo tempo, se a gente fosse falar aqui de crescimento biológico, de ser mestres, mas ainda eram crianças. Então, fica claro aqui que ele não está falando de idade, que ele não está falando de crescimento biológico, que ele está falando do quê? De comportamento, de conduta, de posicionamento, de postura. E aqui, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele já fala assim: olha, eu sei que alguns de vocês querem comida, mas ainda não dá para dar comida para vocês. Por quê? Porque a conduta de vocês não é uma conduta madura. Vocês ainda precisam de leite, embora vocês achem que precisem de alimento sólido. E daí, eu quero falar sobre alguns pontos com vocês. Falar sobre alguns pontos porque nós sabemos que a maior parte do nosso público, a maior parte do nosso rebanho aqui nos jovens, já estão caminhando há 4 ou 5 anos aqui, salvo pouquíssimas exceções. E é claro que sempre tem a exceção do que nós falamos, porém, nós procuramos fazer um vídeo dentro do contexto real. Pessoas com dificuldade no comportamento. Pastor, como assim dificuldade no comportamento? É porque assim, chega uma fase na nossa vida que nós temos os nossos direitos e nós temos os nossos deveres.
E sempre, isso é do ser humano, isso é da humanidade. O ser humano, ele quer chegar a ser adulto primeiro nos direitos. Né? Se a gente for falar de menino, 18 anos, você quer fazer o quê? Você quer ir procurar um trabalho? Não, você quer tirar carta. Por quê? É um direito eu tirar carta, porque eu já fiz 18 anos. Não é verdade? Só que, realmente, é um direito seu. Então, mas nós temos que aprender a lidar com os nossos direitos e com os nossos deveres. As meninas ali começam a fazer 15, 16, né? Aí tem sempre uns gavião mais velho que começa a rodear, de 21, alguns que já é quase uma pedofilia, 25 olhando as menininhas de 20, 16, não é verdade? Porém, elas já falam assim, pai, eu já tenho idade para sair. Olha só, eu tenho 16 anos, onde já se viu chegar em casa às 11 horas? Eu já tenho idade para ficar até as 2 na rua. Né? E essas brigas acontecem em todas as famílias. Algumas já aconteceram há algum tempo, é verdade, mas que acontece, acontece. E também quando nós falamos dos homens, é a mesma coisa. Pai, eu quero tirar a carta. Pode ir, filho. Então, você precisa pagar. Como que eu vou tirar a carta? Ô pai, você não vai me dar um presente? Não é presente isso? Aí você tira a carta, o pai paga, né? Aí depois você faz o quê? Ô pai, mas tem um problema, eu não tenho carro. Você não pode emprestar o seu carro? Né? Ou pai, pelo menos a moto, libera a moto aí para mim. Então, nós queremos crescer muito rápido no que diz respeito aos nossos direitos. Só que aos nossos deveres nós ainda somos criancinhas. Eu quero tirar a carta, mas não quero trabalhar. Eu quero sair, mas eu não tenho responsabilidade. Então, nós temos que olhar agora para o nosso comportamento. Né? Gente, é algo que às vezes as meninas que chegam na faculdade, né, elas chegam se achando que vão participar das festas, que são difíceis, mas olha, eu vou confessar algo para vocês, eu não era evangélico no período da minha faculdade, salvo raríssimas exceções. O primeiro ano é o ano mais visado, por quê? Porque são as mais fáceis, é tudo curiosidade. Nossa, você viu? Veio falar comigo. E não adianta você pensar que com você vai ser diferente. Não, porque quando as pessoas chegaram lá no primeiro ano, elas pensaram igual você, mas elas foram usadas como você também. Da mesma forma os rapazes. Então, quando nós falamos de comportamento, nós falamos de crescer, nós estamos falando aqui de você crescer nos seus direitos, sim, porque é justo, mas que você cresça também nos seus deveres. Né? O seu pai paga a sua faculdade. Você quer ir para a faculdade, mas você não consegue pagar. Pastor, mas é integral. Amém, se seu pai tem condição de pagar para você. Amém. Mas se não tem, você pode trabalhar para conseguir. Ah, mas não tem jeito, você nasceu numa família desfavorecida financeiramente, hoje tem recursos que você pode procurar para você pagar o estudo depois que você se formar. Mas então, não é desculpa para você não estudar. Você precisa crescer no seu comportamento. Ah, eu quero casar, né? Isso é um assunto fantástico no meio da galera que faz 18 anos. Dei um exemplo para vocês algumas semanas atrás, que um menino de 16 anos marcou um horário comigo, bravo com o pai, porque ele tinha comprado as alianças, observação, no cartão do pai, parcelado, sem falar para o pai. E ele queria entregar a aliança, por quê? Porque ele estava apaixonado pela menina. Gente, presta atenção, para que aliança? A gente tem que parar para pensar na nossa conduta, no nosso comportamento. Não é verdade? Para quê? Não vai casar. Não vai casar. Pastor, eu conheço um caso que deu certo, eu conheço 100 que não deu. Pastor, e se eu for esse um caso? Aí você tem que convencer o seu pai, porque se você desobedece, você está em pecado. Então nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, né? Aí essa questão de comportamento, de posicionamento, mas aí também entra uma questão fantástica, que é a pontualidade.
Quantos de vocês chegaram no horário no culto hoje? Levanta a mão. Olha só, é algo que acontece, não é hoje não. Eu estou dando um exemplo para vocês. Você, fala assim, se desse para você tirar a carta com 10 dias antes para você fazer 18 anos, você ia estar lá. Você ia se programar para você chegar no horário. Mas quando você não tem compromisso de chegar no horário, isso mostra o quê? Que você não tem responsabilidade. Isso por quê? Quem é que gosta de assistir séries de madrugada? Fala a verdade, é bom demais. Eu também gosto. Eu gosto também. Só que tem um porém. Se eu tenho um horário para cumprir no outro dia de manhã, eu tenho que cumprir esse horário. Não importa a hora que você dormiu. Seja responsável. Seja responsável. Já assistiu série aqui até 5 horas da manhã? Já assisti. Mas no outro dia eu tinha que estar na oração. Era 6h30? 6h30, 6h20 eu estava lá. Tinha que estar no trabalho às 8, 10 para as 8 eu estava lá. Por quê? Responsabilidade. Você quer o direito? Você tem que cumprir o dever. Profissão. Né? Olha só, quantas eu não conheci, pode ser que exista, eu não conheci alguém que fez 18 anos e falou assim, nossa, eu vou entregar currículo, porque agora dá. Tem uns com 16 que até trabalham, mas eu não vou entregar com 16, porque o pessoal gosta, já que tem carta, né? Então, é coisa básica, é coisa muito básica, mas nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Né? E aí, é isso aí que a gente viu no vídeo, a mãe, filho, você não vai acordar? Já é meio-dia, só mais 5 minutinhos eu já acordo, mãe. O almoço vai esfriar, não é nem o café, né? O almoço vai esfriar. E queridos, isso é tão sério, que nós estamos vivendo em uma geração que, se nós olharmos para a postura de 90% da nossa geração, nós não conseguimos enxergar uma perspectiva de futuro para o nosso país. Né, nós temos avós desbravadores, pais bem-sucedidos e filhos herdeiros. O que um herdeiro faz? Gasta o que não construiu. Eu conheço vários. O avô foi trabalhador, pai bem-sucedido, empresário, fazendeiro, e o filho torra o que o avô e o pai conseguiu. Por quê? Não tem responsabilidade, não tem postura. Né? Eu estava ali na Unimar, meu pai, ele teve uma situação essa semana, ele ficou internado domingo. Não, segunda ele foi internado e ficou até ontem, teve alta ontem. E às vezes você está andando assim, você passa ali naquelas ruas para chegar no hospital, e você olha assim, passa naqueles blocos, você fala assim, meu Deus, é essa pessoa que vai me operar se eu precisar. É essa pessoa que vai estar com as minhas vidas ali na mão dela, se eu precisar, se a minha família precisar. Dá desespero. Pastor, mas tem uma outra exceção? Claro que tem. Mas eu estou falando de um modo geral. Advogados ali, você passa ali naquele bloco do direito. Meu Deus. Cris, nós estamos falando do futuro. Nós estamos falando do nosso futuro. E aí eu começo a perguntar para você, como é a sua postura, como é o seu comportamento agora que você já é crescido? Você é crescido só biologicamente? Você pode comer comida sólida? Ou você tem que tomar leitinho ainda? Você já pode comer ou não? Tem que tomar leitinho. Ou está engasgando com a comida ainda? Postura, pontualidade, comportamento. Tem uma vez o rapaz chegou e falou, pastor, e aí, beleza? Beleza. Ele estava com uma pastinha na mão, achei legal a iniciativa. Mas aí eu falei, o que você estava fazendo? Não, estava entregando currículo de short e camisa regata, com uma pastinha na mão. Aí não dá. Não dá. Por quê?
Postura, você não quer jogar bola, você quer arrumar um emprego. Então, postura. Se vista bem, se vista adequadamente. A iniciativa pode ser boa, mas aqui a pastinha carregatinha, short, não dá. Quem que vai contratar? Ah, pastor, é difícil arrumar emprego, mas você foi procurar? Você estava bem apresentado, você foi numa entrevista, você está se preparando para o mercado. E aí, quando eu falo de você se preparar no mercado, gente, eu vou falar algo para vocês aqui. Eu quero que vocês estudem e que vocês sejam bons, mas diploma não significa que você vai trabalhar. Diploma não significa que você vai ser bem-sucedido. Hoje, não. Então, se você fala assim, eu estou na faculdade, tá bom, e daí? O que você está fazendo para se preparar para o mercado? O que você está fazendo para antecipar as outras pessoas? O que você está fazendo para conseguir alcançar o seu objetivo? O que você está estudando? O que você está aprendendo? Você está antenado no seu campo de ação? O que você quer ser? Eu conheço algumas pessoas que são meio fanáticas por cuidar do corpo. E eu não estou falando mal de quem faz academia. Até eu comecei a dar uns trote agora, né, Camurça? O pessoal estava pegando no pé que eu dei uma engordada. Mas olha só, olha isso. Quando nós falamos de postura, é legal, sim, você malhar, você ter um corpo atlético. É bem legal isso, é saudável. Só que eu conheço algumas pessoas, alguns rapazes, no caso, que quando eu tinha 18 ou 19 anos, quando eu estava começando a trabalhar, pensando em abrir a minha empresa, pensando em alguma estratégia do mercado de trabalho, ele estava preocupado com o corpo. Aí, quando eu tinha 21, 22 anos, que eu já estava pensando em casar, em constituir a minha família, já tinha a minha empresa aberta, ele estava pensando em cuidar do corpo. Aí, já com 24, 25 anos, já queria ter um filho, né? Eu já queria ir para uma casa melhor, já queria trocar meu carro, estava pensando em dar um conforto para a minha família. Ele estava preocupado em cuidar do corpo. E aí, está preocupado com o corpo até hoje, mas só se preocupou com o corpo. Não trabalha, não tem carro, não tem moto, não faz nada. Então, você tem um corpo bonito, é legal as pessoas elogiarem, mas isso não vai pagar suas contas. Isso não vai fazer você casar. Uns pegas é verdade, isso ajuda, mas só. Não posso mentir para vocês também, não é verdade? Só que a gente tem que prestar atenção nisso. Eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, né? E aí, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Né? Eu lembro que eu tenho um S7 agora, né? E já tem até o S9+, eu acho. E eu sempre faço isso, não precisa ter o último, que é muito caro. Sempre que sai o último, o penúltimo está uns 50% mais barato. Tá bom demais. Tá bom demais, não precisa ter o mais caro. Presta atenção nisso. Eu lembro que eu estava lá, eu tinha um S6 ainda, né? Tudo estourado, 3 anos com o celular. E eu segurando, eu falei, nossa, vou ter que comprar outro celular agora. Daqui a pouco ele vai pifar. E aí chega um rapaz, senta na mesa na minha frente, coloca um iPhone Plus. Tal. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, bom, deve estar trabalhando, né? Sei lá, o ganhou de presente. Não, pastor, parcelei em 15 esse aí. Eu falei, nossa, me ajuda, cara, para que isso? 5 mil reais no celular, andando a pé. Não dá. Gente, não dá. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Né? E aí, eu não sei, eu já estou aí há 7 anos, 8 anos quase, né, amor? Então eu não sei hoje se as meninas olham para celular, mas eu posso falar algo para vocês. Se você quer uma mulher, se você quer formar uma família, celular nunca me ajudou em nada. Já ajudou alguém aqui? Às vezes é época, né? Às vezes está olhando para o celular. Então para de querer se aparecer. Tênis caro, se você pode comprar, se seu pai trabalhou e lutou por isso, amém.
Mas se você não pode, não faça o que você não pode. Não faça. E presta atenção, gente. Agora eu quero tentar falar para todo o nosso público aqui. Eu conheço vários pais de vocês que são ricos, são bem-sucedidos, lutaram por isso. E glória a Deus por isso. Você está começando privilegiado. Você vai sair na frente de muitos. Só que presta atenção, eu conheço amigos de pais milionários, que quando fez 21 anos, o pai deu uma empresa de mais de R$1 milhão para ele, só por hobby. Com mais de 50 funcionários. Com 2 anos, ele quebrou a empresa. Então, presta atenção. Se o seu pai tem, glória a Deus, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu tenho um filho, tudo que eu puder fazer para ajudar o meu filho, para favorecer ele, eu vou fazer. Só que o principal princípio é, aprenda o seu filho a ser um sucessor, não um herdeiro, porque herdeiro só gasta. E todo o dinheiro acaba. Então, comece a prestar atenção nisso. Né? Às vezes você pensa assim, não, mas meu pai sempre me dá dinheiro, meu pai sempre me dá dinheiro. Aí você casa, né? Imagina só, olha que ridículo, você casa, e aí você está lá com a sua esposa, aí ela vai abrir a geladeira, e ela fala assim, amor, tem que fazer compra, né? Ele falou, tem. Mas não tenho, e agora? Pede para o seu pai, vamos lá fazer a compra, vê se ele empresta o cartão para a gente. Gente, olha que situação constrangedora. Que situação constrangedora. Eu quero que vocês se tornem adultos, e adultos bem-sucedidos e inteligentes. Não nó cego, preguiçoso, que dá nó em pingo d'água, não, sabe? Para. Nós precisamos crescer. E quando nós falamos de crescer, pastor, mas isso tem a ver com o evangelho? Totalmente. Paulo está falando aqui, olha, eu vou ter que dar leitinho para vocês. Imagina vocês escutar isso do apóstolo Paulo. A galera senta ali, vão ler a carta do apóstolo Paulo, a galera falando assim, o que será que Paulo escreveu para a gente hoje, a galera de Coríntios? Olha, o apóstolo Paulo, será que ele vai falar sobre os dons hoje? Será que ele vai falar do amor? Será que ele vai falar dos 5 ministérios? Do que será que o apóstolo Paulo vai falar para a gente hoje? Olha, eu vou ter que dar leite para vocês, porque vocês não podem comer comida sólida. São criancinhas. Imagina a pessoa lendo essa carta ali, naquele contexto, especificamente para a igreja de Coríntios. Isso é evangelho. Paulo está falando, gente, cresce, amadurece, postura, posicionamento. E por que essa palavra vale para nós? Gente, porque todos nós já fomos crianças, já fomos adolescentes, tem alguns aqui que ainda são adolescentes, estão ali entrando na juventude, tem alguns que estão saindo da juventude, estão entrando na fase adulta. Então, é um processo, se é um processo, todos nós vamos passar por esse processo. E aí entra a questão de você ter bom senso. Diga comigo assim, bom senso. Gente, isso é fantástico. Porque eu já tentei ajudar pessoas que não eram adultas, eram bem criancinhas, né? Eu falo só no comportamento, já eram velhas já. Mas não tinham bom senso nenhum. Vou dar um exemplo para você, viu? Você pode me dar uma carona hoje? Eu falei, posso sim. Só que é o seguinte, eu preciso estar lá às 7h30. Beleza, 7h15 eu estou passando aí. Aí você chega lá, você toca a campainha, liga, não atende, né? Você toca a campainha, aí a mãe vem atender. Sempre só para a mãe, né, gente? Né? Dá dó das nossas mães às vezes, né? Viu? Quem é? Não, eu vim buscar fulano. Tá saindo do banho. E aí fica ali 7h15, 7h20, 7h30, 7h40. Desculpa, eu só atrasei um pouquinho ali. Além de precisar da ajuda, é folgado, né? Fica pronto no horário, tem bom senso, cresce. Eu estou dando um exemplo de vir para o culto, mas para qualquer coisa, se às vezes pega carona para trabalhar, se às vezes você precisa de ônibus, sabe?
Presta atenção nisso. Estou falando para vocês, porque às vezes é engraçado, né? Eu mesmo estou me acostumando com a ideia de só pastorear, né? Então, eu ainda tenho a empresa aberta, eu ainda faço algumas coisas assim, mas eu já estou tentando me acostumar com a ideia. Mas é engraçado, por quê? Porque às vezes as pessoas, às vezes com alguns pastores que só pastorearam e não têm a experiência, ou às vezes a malícia do mercado, né? Às vezes as pessoas elas falam assim, viu, o que você faz? Eu sou pastor. Ah, você não trabalha, só é pastor? Né? Você escuta isso direto, às vezes. Né? Então, eu quero falar para vocês que eu já estive muito ativo no mercado de trabalho. E aqui, no verso 14 do texto que nós lemos de Hebreus, é algo muito interessante. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, o autor de Hebreus, ele fala assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, tornaram-se aptos para discernir. O que significa isso? Que você pode estar aqui, mas de vez em quando dar umas escorregadas e agir como criança. Às vezes, para resolver uma situação, nós vamos falar na próxima semana sobre crescer nos relacionamentos. E aí não no relacionamento de casal, que nós fizemos no Dia dos Namorados, mas no relacionamento familiar, no relacionamento profissional, no relacionamento fora da igreja e fora também de um relacionamento de namoro, né, no relacionamento profissional principalmente. Né, então, nós vemos o quê? Exercício constante. Constância. Ô Will, vem aqui um pouquinho, rapidinho, sobe aqui. Rapidinho, sobe aqui. Aqui, sobe aqui rapidinho, corre. Hã? Chega aí, ó. Fala, quantas vezes por semana você faz exercício? 6. 6 vezes, só uma descansa. Só domingo. Treina o resto. É constante. Constante. E se não for constante, o que acontece? Você vai perdendo rendimento, né? Não dá resultado? Não. Então, beleza, obrigado, viu? Por que eu dei o exemplo disso? Gente, presta atenção. Isso é foco e objetivo. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Nós precisamos entender que ser adulto é um exercício. Não é idade. E um exercício constante. Então, eu preciso me analisar todos os dias se eu estou sendo criança ou eu estou sendo adulto. Eu preciso da minha mãe para me salvar? Né? Quantas vezes a gente sabe de história assim, que às vezes o filho pisa na bola, marca de sair com alguém, marca de jogar bola, marca de viajar e não sai, aí a pessoa liga na casa, quem que atende? A mãe. Viu, fulano está aí? Então, filha, o que aconteceu, né? Ele não foi. O que será que aconteceu? Ele está lá dormindo, né? Perdeu hora, está jogando videogame. Então, temos que pensar nisso. Nós precisamos crescer. O crescimento é um exercício constante. Crescimento é um exercício constante. Por quê? Se a gente é criança no quesito individual, nós vamos ser crianças num relacionamento, nós vamos ser crianças dentro de uma faculdade, nós vamos ser crianças dentro da igreja. Quantos aqui conhecem crianças dentro da igreja? Não estou falando do ministério infantil não, tá, gente? Quantos aqui? Sabe, aquelas coisinhas bestas, sabe, de ficar falando mal aqui, falando mal ali, criticando ali, né? Fazendo a caveira de um aqui, fazendo a caveira de outra ali, falando mal da roupa da irmã, né? Falando mal, olha só, as meninas, Tiagão, as meninas gostam de falar mal. Você vê como tem a vibração no auditório, porque pega, não é? Então, nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer porque, como eu disse para vocês, o intuito dessa série não é aqui ficar falando ou expondo erros das pessoas.
Não, é que nós estamos aí há menos de 40 dias de ditar o rumo que o nosso país vai tomar. Nós estamos falando de atitudes sérias, que pode comprometer até a faculdade, que a profissão que a sua faculdade vai te dar. Coisas que vão interferir nas nossas crianças, nos nossos filhos. Mas como que a gente vai falar de marxismo aqui, se eu estou perdendo hora ainda? Como nós vamos falar de socialismo, de capitalismo, de direita, de esquerda, de conservador, de liberal? Como que nós vamos falar disso? Se eu não sei nem porque eu estou fazendo faculdade, eu estou lá só para curtir, eu não sei nem se eu vou ser... É engraçado isso, está fazendo administração, tá? Mas você vai exercer? Não sei, eu precisava fazer alguma faculdade, estou fazendo essa. Isso é muito sério, gente. Nós só temos uma vida. O que nós estamos fazendo com ela? Eu sei que é gostoso ser criança. Às vezes eu olho lá os álbuns de quando eu era criança, eu olho para o Cauã, a inocência, a felicidade, né? Dorme em qualquer lugar, ali pode acordar a hora que quiser, né? Vai na escolinha ali só para brincar, faz umas pinturas lá, uns rabiscos, mas está lá, porque é uma fase gostosa, mas passa. É gostoso às vezes ser adolescente, jogar videogame, ficar paquerando, né? Ali, vai no shopping, vai na rodinha, é legal, é gostoso. Mas nós precisamos crescer. É gostoso ser jovem, é muito bom a juventude. Mas nós precisamos crescer. Crescer. E aí nós temos que encontrar um equilíbrio entre os direitos e os deveres. A fase adulta nos dá direitos, que nem eu tenho certeza, que mesmo eu tendo responsabilidade, eu não perdendo hora de serviço, e quando eu falo isso, gente, é assim, na época que eu não era evangélico, às vezes eu saía sexta-feira de casa, eu nem voltava para casa no final de semana, mas de domingo para segunda, 7:50, eu estava na porta do meu trabalho, porque eu tinha que trabalhar. Então esse negócio, eu estava de ressaca, eu cheirei muito, não consegui, não. Isso é falta de responsabilidade. Isso é falta de responsabilidade. E eu tenho certeza que se eu estivesse assistindo um filme lá na casa dos meus pais, 2, 3 horas da manhã, um Netflix, uma série, Casa de Papel, né? Ponto Cego, mesmo minha mãe sabendo que eu não ia perder hora, ela ia falar assim: filho, você não vai dormir hoje não? Não está na hora, não? Não, mãe, fica tranquila. Mesmo, então, a fase adulta te dá esses benefícios, né? Eu assisto com a Lari é minha parceira, quando vai assistir, a gente assiste junto. Mas por quê? Não tem ninguém que fica lá, você não vai para a cama, não? Você não vai para a cama? Né? Se você acorda aquele dia, não vai tomar café da manhã, vai só almoçar, o que é isso? Não vai tomar café, tomando café da manhã esse horário, meio-dia? Você não vai almoçar, mas aquele dia você não quer almoçar. Você quer só tomar o café. Mas, então a fase adulta te dá benefícios. Te dá vários direitos. Mas você precisa cumprir com seus deveres. Dá para comer pizza no almoço, pizza no café, congelado? Dá. A mãe não vai ficar brava? Não vai. Você é adulto já. Mas você precisa cumprir os seus deveres. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Como é o seu comportamento? Como é a sua postura? Como é a sua pontualidade? O que você está fazendo dentro dos seus estudos para você conseguir uma posição na sua área profissional? Você quer ser concursado? Você tem que pensar que junto com você tem mais milhares de pessoas que querem ser. E estão estudando para isso acontecer. Então você precisa estudar pelo menos mais do que a pessoa que está concorrendo com você. Se você está fazendo uma faculdade, ali você vai ser profissional liberal, você vai ter sua empresa, você vai ser um autônomo. O que você está fazendo, o que você está estudando para sair na frente no mercado de trabalho?
Por que um cliente vai deixar de comprar aqui, que ele já está acostumado, para comprar com você que está começando agora? Por quê? Já se respondeu? Já pensou nisso? Por quê? Eu vou deixar de ser cliente dele e você ser o cliente. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram como vocês vão fazer para conseguir alcançar a clientela do seu raio de ação? Ou vocês acham assim, não, eu já me formei, estou com o diploma, e agora? Agora você tem que ir atrás de trabalho. Tudo que você não fez durante a faculdade, você vai ter que fazer depois. Ou então, é o que nós mais vemos, de advogados, médicos, até médicos, tá? Ali, atendendo aqui, atende aqui, às vezes trabalhando em empresa, às vezes fazendo outras coisas. Por quê? Porque não conseguiu engajar na profissão. Não conseguiu se destacar na profissão. Então, pensem nisso. Crescimento individual. Nós precisamos ser adultos. Antes de falarmos na área de relacionamentos. E quando eu falo de relacionamentos, eu estou falando para vocês agora na área profissional. Nós já falamos da área de relacionamento de namoro, agora só no ano que vem, senão não dá também toda vez, né? Então, pense, você depende do seu pai para tudo? Comece a pensar nisso. Hoje, comecei a pensar nisso. Meu pai, ele quase faleceu essa semana, foi bem sério o que aconteceu com ele. E eu comecei a pensar nisso, né? Eu estava com ele no final de semana, estava tudo bem. Hoje eu não preciso mais financeiramente dele. Mas e vocês? Comece a pensar nisso. Hoje, se seu pai vier faltar, como você vai se sustentar? Hoje. Ou se no caso, quem às vezes você não tem o pai, é a sua mãe que cuida de você. Hoje, se sua mãe chegar a faltar, como você vai se virar? O que você vai fazer para se manter? O que você vai fazer? Pensa nisso. Quando nós falamos de avivamento, de alcançar a nossa cidade, aqui dentro a gente não vai conseguir alcançar nem a casa do lado. Nós estamos falando de alcançar lá fora. Um profissional de destaque, o cara fala, nossa, olha só o caráter desse cara, olha só, esse cara é inteligente, olha isso. Viu, o que você faz para acontecer isso? Cara, eu dou o meu melhor, mas acima de tudo isso, tem um Deus que me abençoa, que recompensa o meu trabalho. Porque para Ele, nada do que eu faço, Ele é em vão, porque o meu Deus é um Deus galardoador. Então, nós começamos o quê? A alcançar as esferas da nossa sociedade, tendo posições de destaque, conexões. E aí eu quero encerrar com o início do que nós vamos falar na próxima semana. Naamã, um general, né? Um homem de poder, de status, ele pega uma menininha para ser sua criada, de um dos povos que ele tinha dominado. Essa menininha, que ia ser escrava dele, ela era desfavorecida financeiramente. Ela perdeu o contato com os pais, porém, ela tinha conexão, relacionamento. Ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma doença. O que ele tinha? Lepra. Naquela época, a lepra não tinha cura. Não existia tratamento. Mas aquela menininha, olha isso, nós estamos falando de uma menininha madura. Ela escuta. E aí ela chega depois e fala assim, meu Senhor, eu conheço quem pode te ajudar. Eu conheço quem pode te curar. Mas não tem cura. Bom, isso é você que está falando. Eu conheço quem pode te curar. Você entende a questão de você ser maduro o suficiente? Nós estamos falando de uma menina, possivelmente na adolescência, início da juventude.
e ela se porta na frente de um general: olha, eu escutei a sua dificuldade, eu sei quem pode te ajudar. Eu sei que o Brasil vive numa crise. Eu sei que várias pessoas perderam o emprego. Mas eu quero falar algo para vocês, não para chatear vocês, mas para que vocês possam corrigir isso, para que não aconteça novamente. As pessoas indispensáveis para aquelas empresas ainda estão lá. As pessoas indispensáveis ainda estão lá. Então, quer dizer que se você saiu, você era uma pessoa dispensável. E isso não é interessante para os filhos de Deus. Isso não é interessante para os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus têm que ocupar as principais posições. Não porque nós servimos simplesmente um Deus, mas porque esse Deus nos ensina a fazer tudo com toda a nossa força, de todo o nosso coração, como para o Senhor e não para homens. Então, eu quero que vocês comecem a pensar nisso. Da mesma forma nas faculdades. Se você não entrou, ou se você não passou na OAB, é porque você não estudou tudo que você podia estudar. Porque teve gente que foi mais madura do que você. Teve gente que teve o exercício constante. Ela teve o exercício constante. Nos estudos, na dedicação no trabalho. Aquele funcionário que chegou mais cedo, que ficou até mais tarde, que não parece funcionário público, que às vezes olha lá, faltando 20 minutos, já vai para o banheiro lavar a mão, porque tem que bater o cartão no horário. Ele era relevante. Ele era maduro, ele tinha uma posição de destaque, ele cresceu, ela cresceu, não era mais o menininho da mamãe, não era mais a menininha da mamãe, era uma pessoa que praticou o exercício constante e se tornou adulto, adulta, uma pessoa indispensável, uma pessoa relevante, uma pessoa que não podia ficar de fora, uma pessoa que não poderia ser cortada. É isso que eu sonho para todos vocês, em todas as suas profissões, em todos os lugares que vocês estão, que vocês sejam adultos, não com idade, mas com postura, com comportamento, com exemplo, com pontualidade, com responsabilidade, com caráter. Amém? Eu sei que quando a gente prega disso é diferente. Quando a gente estivesse falando aqui dos dons, né, de milagre aqui, já ia ter gente subindo em cima do telão de LED aqui, na verdade. Mas eu quero falar para vocês se nós não formos adultos, vocês já viram criança brincar com fogo? O que acontece? Se machuca. Então o Espírito Santo de Deus não dá fogo para crianças. Então, se nós vamos falar de avivamento, nós vamos falar de coisas maiores, nós temos que ser adultos. Amém? Quero que você fique de pé no seu lugar.